Então, tudo bem, pessoal? Eu tava falando com um amigo no final de semana sobre essa questão de como que aprender como que um pouco do passado influencia nas decisões do futuro. Como vocês sabem, eu tô aprendendo bastante sobre Kubernetes e eu tava tentando explicar, né? Tipo, cara, como é que a gente chega em Kubernetes hoje em dia? De onde saiu? E aí como eu sou bem prolixo, eu comecei a contar, olha, a gente vem lembra lá de uma máquina, de um LAMP? Aí, pô, não, o que que é o LAMP, né? Então, vamos lá. O LAMP é o bom e velho Linux Apache MySQL, né? E Postgre, Ih, Jesus Cristo. Linux Apache MySQL e PHP, né? E aí você falava assim, tá, legal. Antigamente, né, anos 2000, quando eu comecei, a gente tinha que pegar uma máquina, então geralmente uma máquina virtual, uma máquina física, né? Instalava lá uma versão de Linux, vamos dizer assim, Ubuntu mesmo, né? Inicializava ela, fazia o boot, criava lá as partições do disco, tal, pronto. Tava lá com a máquina rodando. Podia ser um servidor ou podia ser um desktop, né? Até quando a máquina inicializava, você tinha que instalar o Apache, que hoje em dia, muito, muito engraçado, né? Que eu mesmo não tinha certeza disso, mas hoje em dia, o nome do servidor web do Apache é conhecido, pelo menos nas imagens Docker, não sei o que, é como HTTPD. Eu tenho treinado bastante Docker, né? E aí, quando você vai baixar uma imagem no Docker Hub, né? A gente não baixa Apache como a imagem, né? Se você quiser montar um servidor LAMP. Se você escrever Apache, você vai encontrar um monte de coisa, né? Vários projetos patrocinados ou vindos da Fundação Apache, da Apache Foundation, né? Como o HTTPD, o Tomcat, o Maven, enfim, Cassandra aqui, ó, Cassandra. Mas eu não sabia, mas o nome do servidor web do Apache é HTTPD. Esse é o nome correto da imagem. Anyways, então esse LAMP stack, na verdade, poderia ser LHMP e não LAMP, né? Anyways, o que acontece, né? Quando você abre uma aplicação, quando você abre um... Tem alguma imagem interessante aqui? Quando você abre LAMP stack, pois quando você abre um servidor, um servidor web, né, numa máquina Linux, onde você bota a parte para servir conteúdo estático, dinâmico e tal, o PHP para ser o engine da aplicação, né? E o MySQL para ser o banco de dados, onde oferece a persistência. A gente, e depois, em cima disso aqui tudo, instalava o WordPress como uma aplicação que faz a persistência no MySQL, usa o PHP como engine e coloca os arquivos estáticos dentro da pasta adequada que o Apache oferece. E assim você tem uma página básica HTML. Com PHP rodando, com WordPress, um CMS bacana. Caso vocês não tenham visto, né, eu rodei já um WordPress no. É o org, na verdade. Eu rodei um WordPress no. Jesus, como é que é o nome? No Kubernetes há pouco tempo atrás, não tem tanto tempo assim. Eu rodei aqui, eu mostrei como configurar. Cadê? Não é estúdio, para, não é estúdio. É meu canal o nome. Tá vendo? Já tô começando a ser prolixo de novo, mas tudo bem. Só quero comentar aqui mais uma vez, aqui ó. Nesse vídeo aqui do Kubernetes aprendendo Kubernetes e WordPress, eu monto aqui rapidamente usando Kubernetes um servidor de WordPress. E assim,
E assim, o MySQL e o Apache vem totalmente, e o PHP também vem totalmente configurado já pela imagem que eu estou utilizando já de WordPress vindo do Docker, né? Do Bitnami que ofertou a imagem para gente. Eu tô literalmente só usufruindo de toda a configuração que a imagem já entregou para a gente de graça, de graça. Aqui, ó, se você olhar aqui bem pertinho, eu não consigo dar zoom, é muito grande, mas você vai ver aqui que o nome da imagem é a imagem WordPress rodando em cima do Apache, entendeu? Então essa configuração já veio embutida, mas se você for fazer na marra, é como eu acabei de falar, Linux, Apache, MySQL, PHP, instala todos, por cima instala o WordPress no final. Aí você consegue estar rodando LAMP stack. E aí vem aquela história, tá, isso é para você montar um servidor web rodando um website simples com WordPress do passado, né? E como é que você vem para essa modernidade toda de hoje em dia, onde a gente está falando de Kubernetes e tal? Aí que foi o pulo do gato, né? Que eu achei bem legal e por isso que eu tô gravando esse vídeo. Eu tava explicando para ele, cara, seguinte, você monta um WordPress e aí você oferece aquele WordPress para um cliente. E aí você está rodando essa máquina aqui. E vão chegando as requisições, né, HTTP, e alguém quer consumir conteúdo daquele site. E vamos dizer que o site se chama FIFA.com, né? Vamos dizer que o FIFA.com é o site que eu montei dentro do Word, usando o WordPress e tá tudo bem. Tá, as chamadas estão vindo, chegando aqui e carregando esse grande blog WordPress. E aí, o que acontece? Vai aumentando a demanda, vai aumentando o tráfego e chega uma hora que toda máquina ela tem um limite. Vou falar um pouco sobre isso, porque isso também é uma coisa que me gerou confusão por um bom tempo, né? Se eu te perguntar para qualquer um, qual é o limite de conexões de uma máquina? Essa é uma pergunta meio ampla. Mas se eu falar assim, tá, vamos para os extremos. Você acha que se eu pegar o meu computador aqui, pode ser um Intel Celeron qualquerzinho, micro velhinho, falar assim, você acha que ele serve um cliente? Você acha que uma pessoa, se eu conectar essa minha máquina, eu tenho um IP público dela, tá? Eu exponho ela aqui na DMZ, né? Do meu roteador, do meu firewall. Então ela tem acesso ao IP público do meu roteador. 169 ponto qualquer coisa, ponto qualquer coisa, ponto qualquer coisa. E aí eu vou lá no registro BR, associo um DNS com esse P, né? Associo um DNS com esse P aqui. E aí fica FIFA.com associado com o IP dessa minha máquina Celeron que está aqui. E se eu te perguntar no óbvio, você acha que um usuário do Brasil ou do Canadá ou da Rússia consegue acessar essa máquina? Ah, consegue. Você montou essa página aqui, WordPress, tem mais imagens, tem texto, isso aqui está rolando, consegue acessar. Tá, beleza. Acho que parece óbvio, né? Se você montar um servidor e não conseguir, se ele estiver funcionando, se ele estiver todo conectado apropriadamente, né? E você não conseguir servir para um cliente, deu alguma coisa errada na lógica da tua implementação, né? E aí você fala, tá. Agora se eu falar assim, esse mesmo servidor, ele consegue servir todos os habitantes da Terra tentando consumir o blog da FIFA, o site da FIFA ao mesmo tempo? Você vai falar, provavelmente, se você tiver um mínimo de lógica, você vai falar, não, não tem como. Não tem como. Todos os habitantes da Terra tentando acessar ao mesmo tempo conseguem? Não. Por que não? Bem, porque algumas coisas vão começar a quebrar. E aí tem vários pontos sobre isso, sobre o que vai começar a quebrar. E eu acabei de usar uma expressão quando eu falei assim, ao mesmo tempo. Daniel, vamos falar. Ao mesmo tempo significa o quê? Bem, significa ao mesmo tempo. Todo mundo espera dar 3 e
13 da tarde e quando der 3h14, todo mundo escreve lá o URL no browser, né? E quando é 3h14, todo mundo aperta Enter. Chega 1 bilhão de conexões ao mesmo tempo. Você acha que os DNS ao redor do mundo vão conseguir resolver? Sim, cada um tem uma máquina, cada um está servindo DNS, cada um está sendo servido pelo seu provedor, provavelmente, né, de internet. Então, o DNS vai resolver. Agora o DNS encaminhou para aquele servidor que ele entendeu, que era aquele IP específico. Você acha que meu Intel Celeron, com essa parte que eu instalei e tal, ele vai conseguir tratar 1 bilhão de requisições chegando ao mesmo tempo? Poxa, Daniel, não sei. Bem, não vai. O Apache, como qualquer programa rodando num processador, né, ele tem que lidar com paralelismo. Ele tem uma quantidade de processos paralelos que ele consegue rodar. Se a gente falar um pouco de arquitetura de computador, eu não sou expert aqui, mas o processador ele não atua de uma forma intrinsecamente paralela. Ele tem muitos ciclos de context switching, ele tem muitos ciclos de eu trabalho um pouco nisso, eu pauso, eu trabalho um pouco naquilo, eu pauso, eu trabalho, volto para trabalhar na primeira coisa de novo, eu pauso, aí eu trabalho na seguinte, eu pauso. Ele tem vários pequenos ciclos de atuar em atividades uma depois da outra. Por isso, muitas aplicações, como MySQL, como PHP, ele tem como PHP também, mas eu ia dizer o Apache, no caso, ele tem um limite de conexões múltiplas. Então, vou escrever aqui, ó, Apache, HTTPD, Simultaneous Connections. Isso que eu queria escrever, né, cara? Simultaneous Requests. Connections. Ou Connection Pool, é isso, não? Caralho. Deixa eu fazer outra coisa então. Deixa eu fazer outra pergunta. Max Client. Aqui, ó. Esse é o ponto que eu quero trazer para vocês. Deixa eu abrir aqui. Isso. Cadê? Ah, tava mais fácil ver lá. Tava mais fácil ver aqui. A granularidade vai ser aquela que você usar para construir host configurations. Se você usar um DNS para acessar o serviço, você vai ter exatamente o default max connections per host, número de conexões. Se você usar, if you use one DNS name or even IP address per, né? Tá, eu não tô ligado aqui no exatamente no que está escrito para te falar a verdade, mas assim, tem um limite, tem um limite de conexões que, que a gente consegue fazer. É isso, esse é o ponto que eu estou querendo dizer. Por exemplo, aqui no Max Request Workers, é provavelmente um desses exemplos, né? Você fala assim, olha, eu consigo abrir, aqui ó, for non-threaded servers, migrate related
maximum number of child process to be launched. 256. Pronto. Pronto. Então, assim, 256 é a quantidade de workers dentro da sua máquina, né, do meu Intel Celeron aqui que está rodando o Apache, que consegue lidar com o cliente. E aí aqui tem um comentário dizendo, tá, 256 workers. Cada worker precisa de uma quantidade X de memória para trabalhar, dependendo do teu site, da tua aplicação, não sei o quê. Se for uma aplicação da FIFA, vamos supor, média, que não é um blog de uma página, ele, vamos dizer, gasta 1 mega para servir cada cliente. Então, se eu tiver 256 como um limite, um valor aqui, de request workers, então é isso, é 256 megabytes. 1 megabyte para cada cliente está sendo servido e 256. Ou seja, qualquer máquina tem 256 megas de RAM. Agora, vamos dizer que cada worker precisa de 100 megas para estar trabalhando. Porque não tem a ver necessariamente com o tamanho, mas tem a ver com o conteúdo que está sendo encaminhado no pipeline. Vamos dizer que tem um tanto de vídeo, tem um tanto de conteúdo estático, tem um tanto de conteúdo dinâmico. Ele precisa de 100 megabytes por instância, ou 200 megabytes por instância. Bem, 200 megabytes por 256, eu não vou fazer a conta de cabeça, mas dá uma quantidade significativa de gigabytes. Né? E não é mais trivial quanto era 256 antes megabytes, né? Então, o que acontece? O que acontece com isso? Aquele teu Intel Celeron que estava funcionando, tudo isso para dizer que aquele teu Intel Celeron, aquele teu micro velho, que estava funcionando, rodando aquele sitezinho da FIFA, ele conseguiu atender uma quantidade básica de clientes, né? Então, nesse caso aqui, 256 é um número super alto. Não vai dar para a tua maquinazinha atender 256. Então, vamos dizer que você quer atender 20. 20 conexões simultâneas sendo tratadas pelo teu servidor. Teu servidor vai estar lá, usando memória má toda, usando seu CPU provavelmente de uma forma também razoável. E pá, pá, pá. Aí você fala, tá, Daniel, tá bombando a FIFA, tá começando a Copa. Todo mundo tá querendo acessar para ver o resultado do jogo de Portugal e que fez 1-0 ó, na Suíça. Então a primeira pergunta é, tá, o que a gente faz? Bem, aumenta a memória. Teu servidor fraquinho só tinha tanto de memória, aumenta a memória. Aí você vai lá, tirou o pente de 4 GB, botou dois pentes de 8 GB, virou 16 GB. Em vez de ser. Lembrando, aqui tinha um padrão 256, mas você realmente só podia atuar com 20. Aí você agora pode atuar com 100. Aí você está com 100 conexões paralelas. Aí você fala, cara, continua crescendo. Todo mundo ainda tá acessando, tal, continua tendo mais demanda. Aí você fala, o que vai fazer agora? Ah, vou aumentar mais memória. Tá, não dá pra botar mais memória nesse hardware aqui. Vamos pegar então e vamos ter que fazer o quê? Tem que pegar duas máquinas. Tem que de alguma forma dividir esse tráfego aí para que duas máquinas, cada uma atue com o máximo de memória, cada uma atue com um pedaço do tráfego. E aí você vai tocando tráfego, tráfego, tráfego. E aí entra a gente chama de um load balancer, né? O load balancer ele entra na frente e ele vai dizendo: você vai para cá, você vai para lá, você vai para essa máquina, você vai para essa máquina. Opa, essa máquina está congestionada, então vai para essa, vai para essa, vai para essa. Ele vai fazendo esse fluxo, né? Até a hora que você fala, cara, agora eu tenho 3 máquinas atrás do load balancer. Agora eu tenho 10 máquinas atrás do load balancer, porque em períodos de pico eu sou o Cineplex e eu tô rodando a pré-estreia do Homem-Aranha, Far From Home, ou No Way Home, ou whatever. E aí eu preciso atuar com uma demanda bem mais alta. O que você faz? Você tem um
pool de máquinas, né? Uma quantidade enorme de máquinas físicas, aqueles Intel Celeron com 4 gigabytes ou 16 gigabytes de memória ali no teu closet, né? E sempre foi assim, né? Por um bom tempo foi assim, máquinas físicas. Depois entrou o advento da virtualização, onde a gente cria máquinas virtuais. Eu vou pular um pouco as máquinas virtuais só para dizer o seguinte: elas existiram, elas foram algo bem interessante, mas elas consumiam bastante por elas terem seu próprio sistema operacional, sua própria infraestrutura toda, cada máquina virtual por si só, elas são pesadas. Então, assim, eu estou rodando aqui um micro com 32 gigas agora, eu consigo rodar umas 3 máquinas virtuais com Windows e Linux, mas eu não consigo rodar 10 máquinas virtuais nesse micro aqui, porque cada uma tem a sua demanda e o seu consumo de memória independente. E depois do advento das máquinas virtuais, né, que, enfim, só de curiosidade eu posso botar aqui como VirtualBox, né, VirtualBox. Tá aqui o melhor exemplo de VirtualBox da Oracle que eu conheço, é esse daqui. Aí veio o conceito de containers, onde o container ele não tem todo o peso da máquina virtual. Ou seja, você consegue rodar uma aplicação ou aplicações sem ter todo o sistema operacional embutido. Pelo contrário, você compartilha o kernel do Linux é, com os containers e aí você consegue, por uma fração do tamanho de uma máquina virtual, rodar um container em cima daquele kernel compartilhado. Então, assim, na minha máquina, eu sei que eu vou falar números aleatórios, né? Mas na minha máquina, no meu computador, onde eu só podia rodar 4 máquinas virtuais no máximo, agora eu consigo rodar 50 containers, entendeu? Então o número explode em termos de potencialidade. O que acontece com essa explosão? Acontece que você começa a ter um novo paradigma, né? E aí começa a mudar um pouco o jeito que você trata as coisas. Você vai falando o seguinte, cara, eu tenho 50 containers, eu posso criar 50 containers de novo, o Apache, vamos voltar aqui. Aquilo que era máquina virtual, eu posso pegar originalmente e botar dentro de um container só. Então eu boto o Apache, o MySQL, o, o, o Linux é o sistema operacional que está embutido no container, então a gente não vai nem falar dele, e uma instância de um engine de PHP. Aí você tá lá. Agora você tem aquelas. Lembra que eu falei que a gente usava 10 máquinas aqui no meu closet, que cada máquina era um servidor web rodando o site da FIFA? Agora eu tenho 4 máquinas, cada uma rodando 10 containers cada uma, e ainda assim 4 vezes 10, 40. Então, assim, antes eu tinha 40 máquinas, a parte PHP mais 5 rolando ali, agora eu tenho 40 containers rodando em 4 máquinas. Melhorou muito, né? Só que também explodiu a quantidade de containers que eu tenho que lidar. Fora isso, a gente vai vendo várias coisas. Primeiro, é o mesmo site. O site da FIFA é o mesmo site. A gente, se for um conteúdo totalmente estático, independente um do outro, totalmente isolado, sem nenhum tipo de correlação, tipo assim, não dá para fazer login, tá vendo? Finge que esse login tá aqui. Não dá para fazer login, não dá para fazer nada. O que você está falando? Você está falando que você tem o cara, o load balancer que está aqui na frente, falando vai para lá, vai para lá, vai para lá, vai para lá. Ele agora tem 40 opções para mandar. Só que geralmente não é assim que funciona. Como é que funciona, Daniel? Você vai ter o, na metáfora dos containers, novo paradigma do Cloud Native, a gente vai geralmente separar o que a gente coloca dentro de um container, tentando ser cada vez mais específico. Então, assim,
o seu banco de dados, geralmente, ele não precisa tá espalhado. Porque geralmente você tem algum nível de similaridades, algum nível de informação compartilhada que tem que estar comum entre todos os 40 containers. Entendeu? No caso de um login, você não pode ter um banco de dados com o usuário ali e outro. O usuário não está no outro banco de dados, entendeu? Porque senão eu faço login no site da FIFA agora, porque eu caí na máquina 1, então eu faço login no site da FIFA, crio um usuário e tal. Fecho o browser, abro de novo o site da FIFA, fifa.com. Lembra que o load balancer fica na ponta falando: você vai para cá, você vai para lá, você vai para cá. Aí agora eu caí em outra máquina. E aí eu não tô logado, e aí eles não sabem mais quem eu sou, eu tenho que fazer outro registro. E qualquer coisa que eu tivesse isso aqui dentro, os meus jogos, o que eu salvei, sei lá o que, eu perdi porque ele está na outra máquina. Ou seja, sem consistência não pode. Então o que, que você faz? Você geralmente, dessas 40 máquinas, você tira o banco de dados de todas elas e bota no container número 41. É um container com o banco de dados e todas as 40 máquinas se conectam nesse container número 41. Esse container 41, ele oferece para todos os 40 containers o banco de dados que eles vão estar utilizando. Daniel, o banco de dados não está aguentando muita conexão ao mesmo tempo. Outro problema, não quero nem falar disso. Mas você vai ter outros desafios, né? Sharding, banco de dados para leitura, banco de dados para escrita, caching, às vezes outra tecnologia de banco de dados completamente, né? Mas o que eu quero dizer? Tá, separou o MySQL dos containers. Aí às vezes você está falando, cara, e a questão dos volumes estáticos, né? A questão dos arquivos HTML, não sei o quê. Beleza, cria um volume separado de cada um desses containers que tem os arquivos estáticos. Todos os 40 containers com Apache e o PHP consomem a pasta estática vindo desse container aqui compartilhado. O que eu estou querendo dizer? Eu estou começando a especializar um pouco os trabalhos nessa minha metáfora aqui de containers para dizer que vai ficando mais difícil gerenciar aquilo que era uma máquina, você teve que aumentar para duas máquinas físicas, aí depois você acabou indo para um conceito de containers, onde você quebra pequenos funcionalidades ou pequenos blocos de serviços para cada container, eles ficam mais especializados, só que ficam muitos. E assim, vamos dizer que você tem esses 40 containers, aí você botou um a um no ar ao longo do tempo. Porque você foi crescendo gradualmente, né? Você começou com um container, depois com dois, depois você criou mais um, você falou, o load balance está de boa, eles estão ficando um pouco lotados, esses três que existem, vou criar um quarto. Aí você cria um quarto, aí esse quarto começa, você configura ele, aí você começa a gerenciar ele. Aí vamos dizer que por alguma razão o load balance ele vai apontando, mas aí um hacker começou a zoar com um das tuas instâncias do FIFA, do teu site do FIFA. E aí derrubou o teu container de alguma forma, sabe? Quebrou, botou muito request para cima dele e ele deu um crash naquele teu container, naquele teu servidor PHP Apache. Aí você fala, e agora? Pô, Daniel tem que ir lá fazer um exec dentro daquele container, que antigamente seria um SSH, dentro daquela máquina. E aí você vai lá e, pô, reinicia o Apache, destrói ele, levanta de novo, não sei o quê. Agora, eu tenho 4 containers, né? Agora eu tenho 100 containers. Como é que você faz isso? Como é que você gerencia? Aí vem a questão do Kubernetes, entendeu? O Kubernetes vem e fala, olha, eu vou te ajudar a gerenciar os seus containers. Eu vou orquestrar para você o fluxo de containers. Você vai ter esses 100 containers, você vai declarar o que você quer. Eu quero que tenha 10 containers MySQL com essa configuração, eu quero que tenha any given point in time, a qualquer hora a qualquer momento, eu quero que tenha 10 servidores web
Eu quero que tenha 5 mais SQL, eu quero que tenha isso e aquilo, eu quero que tenha um load balancer fazendo tal coisa. E aí você vai especificando as funcionalidades que você gostaria de ter com essa linguagem declarativa do Kubernetes. E aí o Kubernetes ele fala, tá bom, eu gerencio isso daqui para você, eu boto eles no ar e eu mantenho eles ligados, ele ligado para você. E se um deles quebrar, eu restarto. Se um deles sei lá, tiver com um problema de imagem, eu vou lá e faço. Se você tiver que fazer um upgrade, né, alguma coisa, eu gerencio para você essa migração. Tipo, eu vou derrubando um container, levantando o outro. Aí quando esse daqui tiver levantado, derrubo o próximo. E aí eu levanto, derrubo, levanto. E vai fazendo a migração das versões do MySQL, do Apache, conforme você quiser, entendeu? Enfim, tudo isso, né? Você vai ter um segredo para acessar o banco de dados, uma API. Você não quer configurar manualmente aquilo, você coloca aqui e etc, etc. Os containers podem se comunicar entre si, né? Como te falei, eu estou supondo que são vários containers parecidos, né? Onde tem Apache PHP, mas pode ter um que é Apache PHP, o outro que é o seu monitoring, né? Algum tipo de análise do fluxo de dados, etc e tal. Então, assim, tem muitas funcionalidades do Kubernetes que servem para gerenciar a panaceia e os problemas que foram criados por esse mundo de virtualização. E no meu trabalho a gente usa o Helm, que é uma ferramenta para gerenciar o Kubernetes, para fazer o Kubernetes ficar um pouco mais palatável, porque o Kubernetes por si só ele trabalha com esses arquivos YAML, né? E onde você tem que descrever nos arquivos YAML todas as coisas que você não sei se eu vou conseguir achar um exemplo rápido aqui. Vamos ver se eu acho um arquivo rápido aqui. Talvez aqui. Isso aqui é um bom exemplo. Só que isso aqui eu acho que não vai mostrar o que eu estava querendo que mostrasse. Né? Eu não sei onde é que eu iria achar, na verdade, o, um exemplo do YAML. Não sei, não sei. Mas, enfim. Aí já vem o Helm, que é usado para facilitar a instalação e o Helm. Deixa eu abrir aqui. O gerenciamento das aplicações Kubernetes. Eita Jesus! Tem alguém que está fora do. E aí você pode instalar aplicativos. E aí, na verdade, tá vendo? Até talvez eu tenha me confundido um pouco agora, porque aí você já vê, já tô trazendo outras coisas. Mas quer ver? Estamos no introduction já? Estamos, né? Ah não, cadê? Manage packages em Kubernetes. Então, ó, você vê várias aplicações de Kubernetes que você pode instalar no Helm. Eu acho que eu confundi, na verdade, até com o que eu ia falar do Argo, né? Que aí é outra ferramenta. Será que eu consigo abrir aqui também? Isso. Que é outra ferramenta que você utiliza para gerenciar o tamanho dos deployments e das operações com Kubernetes, entendeu? Usando variáveis para simplificar o reuso dos teus arquivos, dos teus YAMLs, não sei o quê. Então, assim, resumo da ópera do que eu tô querendo dizer é isso. É que novos problemas vão sendo trazidos de acordo com as demandas que a gente vai tendo de, de avançar no jeito que a gente faz as coisas, entendeu? Os problemas são novos, de uma época nova, ferramentas vão sendo
ferramentas vão sendo criadas para gerenciar esses novos desafios. E é isso aí. Profissionais estão em demanda para atuar nesses problemas novos, dessa realidade nova de Cloud Native que a gente tem. Você pode voltar, como já trabalhei em várias empresas que não que quiseram e que ficaram e que ficam se resguardando e se na resistência, né? Profissionais que têm resistência de migrar pro, pro modelo mais moderno por não ter a necessidade exata, né? Por não ter necessidade de ter mais do que 20 clientes acessando o seu servidor WordPress ao mesmo tempo. Se você não tem essa necessidade, você não precisa resolver nenhum problema, porque não existe um problema. Agora, para quem tem a necessidade, aí você precisa começar a pensar nessas soluções. E de novo, se eu pudesse dar uma dica para vocês que estão aprendendo, querendo buscar conhecimento e crescer, eu vou dizer, procurem os problemas mais novos, os desafios maiores e não busquem mais do mesmo de antigamente, porque é no novo que temos oportunidade, tá bom? Fiquei com Deus, um abraço, tamo junto. Tchau.